estar, mas queria pedir 2 minutinhos a vocês para fazer um teste aqui no quadro para ver, porque eu não estou conseguindo colocar a lousa aqui. Então, eu vou primeiro testar se eu consigo apresentar uma coisa para vocês no quadro branco aqui. Se não, eu vou ter que criar um slide, que eu achei que era bem tranquilo. Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um momento. Olha, Gilson chegou animadíssimo. Já gostei, hein, Gilson? Já garantiu a presença aí. Bom dia, querido. Estou só testando aqui um recurso e aí a gente já começa, tá bom? Muito bem, turma, muito bom dia. Primeira coisa, quero saber como vocês estão. E
Quero saber também como passaram a semana. Passaram bem? Estão todos bem? Todos com saúde? Eu tenho uma pergunta crucial para fazer antes de começar. Perfeito, Gilson. Ricardo. Beleza, Ricardo. A gente vai conversar sobre o exercício, tá bom? Obrigada pelo feedback. Semana maravilhosa. Adoro, hein? Muito bom, muito bom. Perfeito. Marinaldo está bem. Perfeito. Agora vem a pergunta de ouro. Quero saber... Obrigada, Márcia. Quero saber quem cumpriu o nosso combinado e fez a agenda virtual nessa semana. Estou ansiosa para saber das informações. Márcia, não me decepcione, Márcia. Rayane conseguiu. Já vou anotar aqui o nome de Rayane com o coraçãozinho. Ricardo, você nas férias, né? Aí vem com esse papo aí. Rayane, meu coraçãozinho para Rayane. Desenhou mal, Rayane, por isso não vou lhe mostrar. Marinaldo esqueceu. Ah, meu Deus do céu, esqueci também. Não deu para fazer todas, mas fiz o máximo que pude, disse Gilson. Perfeito. Quem fez, no caso, Rayane e Gilson, eu vou dar vou pedir uma opinião, tá? Eu quero saber o que vocês acharam, se mudou alguma coisa na sua percepção, certo? Rayane e Gilson. Elson já usava lembretes, perfeito. Vocês podem me dar esse retorno? Como é que foi para vocês? Eu vou dar uma outra chance, isso não é padrão meu, hein? Mas eu vou dar uma outra chance para o restante da turma. Se chegar no céu e minha vaga não estiver lá reservada, vocês vão ver os pratos quebrando daqui, Brasil. Pode acreditar. Rayane disse que conseguiu relembrar alguns pontos importantes sobre matemática. Rayane, mulher, você está falando do exercício, estou falando da agenda virtual. Lá vou eu riscar o coração de Rayane, quer ver? Olha, eu vou dar mais uma semaninha para vocês usarem a agenda virtual. E aí, o conteúdo que eu ia dar hoje sobre a questão da organização do tempo, eu não vou dar, porque não vai fazer sentido. Só vai fazer sentido se vocês fizerem, certo? Camila, o que eu pedi para vocês fazerem vocês vão escolher a agenda que melhor vocês possam utilizar, certo? Pode ser a agenda do iCloud, pode ser a do Google Agenda, pode ser a da Microsoft. Eu só gostaria que vocês fizessem o exercício de tentar utilizar uma agenda virtual com tudo que vocês utilizam. Certo? O Gilson também não fez. Resumindo, ninguém fez, né? Nem Rayane, nem Gilson. E Elson fez o que fazia já. Olha, por favor, vocês não me decepcionam assim, não, viu? Vocês brincam com os meus sentimentos desse jeito. Então, continuando, vocês precisam fazer esse exercício, porque a gente conversou na última aula sobre a questão da gestão do tempo. E aí, eu fiquei de fazer uma gentileza, que não está prevista no curso, e dar uma... Vou pegar essa fala de Gilson. E dar uma deixazinha sobre como organizar a agenda de vocês, já que isso é uma das maiores dificuldades hoje no mercado de trabalho. É a gente entender o que cabe na nossa agenda, certo? Dito isto, pessoal, eu
vou usar a frase de Gilson para falar com vocês, né? Gilson colocou, esse eu não fiz. O meu tempo foi corrido essa semana. Se tivesse uma agenda virtual, Gilson, muito provavelmente você não estaria escrevendo essa frase para mim, certo? Não quer dizer que quem tem agenda virtual não vai ter tempo corrido. Mas, gente, falando bem sério, quando a gente tem uma agenda e a gente usa ela realmente como uma espécie de bússola, né? Para a gente saber onde que cabe o que na nossa vida, a gente consegue ter mais controle sobre o nosso tempo. Então, isso... é verdade, Gilson. É que eu não associo ainda o nome à pessoa, mas tranquilo, tá tudo certo. Gente, então, o que acontece? Quando a gente tem esse controle do tempo, o que a gente faz? A gente ouve muita expressão de gestão de tempo, mas o tempo ele é um só. Não tem como você gerir. O que você faz é a gestão no tempo. Gestão de quê? Das atividades que você tem. O chuveiro que queimou, o gás que precisa trocar, a aula da professora que é online, e assim sucessivamente. Então, essas informações, quando a gente usa realmente uma agenda virtual, a gente tem noção de tempo. Eu até tinha pensado em mostrar aqui, quando eu fosse dar a minha parte, pegar uma agenda minha antiga para mostrar para vocês, mas realmente eu queria que vocês inicialmente fizessem, certo? Podem fazer só uma semana, no caso, 4, 5 dias. Pega uma agenda qualquer que vocês queiram e gostem de manusear, pode ser a do Google, que é padrão, todo mundo pode ter. Não paga, gente, é gratuito. E façam o teste, certo? Porque a gente vai entrar em... Não, de novo, isso não é um parâmetro da aula. Isso é um parâmetro para a vida, certo? Eu até hoje estava me preparando para estar aqui com vocês e eu lembrei, essa dica que eu quero passar para vocês de como gerir essa agenda e tal, eu adquiri num curso que eu paguei quase R$ 3.000 por esse curso. Foi um curso presencial que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, numa escola muito renomada, muito bom. Mas eu vou dar para vocês. Aí vocês nem para colaborar com a minha pessoa e preparar a agenda de vocês. Aí fica difícil desse jeito. Vou ter que cobrar os 3.000 de cada um, né? Brincadeira. Certo? Estamos agora combinados, mas você não me vem com coraçãozinho que eu não vou amolecer o meu coração, tá? Eu quero comprometimento. Gilson está botando 3 joinhas. Isso mostra muito comprometimento. Vou anotar. Eduardo colocou assim, professora, você pode explicar sobre aquela atividade de inteligência artificial? Posso sim. Eu coloquei ali para vocês, pessoal, na verdade eu preciso falar sobre aquela atividade antes de qualquer coisa, por quê? Porque eu vou escrever aqui uma ordem, certo? Para eu não perder o raciocínio. Qual é o nome da nossa disciplina? Quem sabe? Vamos lá, agora a gente começou mesmo. Quem entrou para jogo, entrou. Quem sabe o nome da nossa disciplina? 11 alunos na aula. Isso é um completo absurdo. 10, né? Porque comigo 11. São 53 alunos. Cadê o povo? Cadê o povo? Assim não dá. Assim não tem condição. Eu preciso que vocês me digam o nome da disciplina, sem ir colar lá, que eu já estou vendo que vocês estão indo, porque não me respondem. O nome da nossa disciplina é Matemática Aplicada e Planilhas. E aí, a gente vai considerar 2 pontos, certo? Eu passei ali para vocês aulas, né, online que são da parte de matemática básica. Porque aqui a gente vai trabalhar muito mais com a parte de raciocínio. Essa disciplina ela vai exigir muito mais um raciocínio lógico de todos nós do que, por exemplo, a raiz de um triângulo, a raiz de um quadrado, etc. E tal.
Eu gosto de pensar o que faz sentido para o curso que você está fazendo. E para o curso que você está fazendo, a matemática, ela precisa muito ser fundamental. Precisa não, ela é. E a gente precisa se agarrar com ela. Porém, é claro que, do ponto de vista de professora EAD, eu não consigo, de instrutora, eu não consigo estar realmente presente, pegando na mão de vocês e fazendo o beabá. Então, eu fui fazer realmente uma pesquisa, eu compartilhei o curso ali na última aula, e o curso, Luciane me mandou que ele estava sendo cobrado, geralmente a gente compartilha cursos que são gratuitos, né, para os alunos. Mas ele estava, porque vai mudando a plataforma, né? E aí ele acabou ficando como pago. Então, eu pedi que vocês suspendessem por essa razão, e aí fui atrás de uma metodologia que fosse fácil de ser aprendida, para então passar para vocês. E a Khan Academy é uma ONG que é realmente referência em termos de ensino matemático, tanto pela metodologia, como por ser uma ONG, por ser global. Então, a gente tem realmente ali um conteúdo riquíssimo. E aí eu enviei para vocês por essa razão. Uma aluna me mandou assim, que era muito conteúdo, ela não conseguia dar conta. Eu confesso que eu não lembro os nomes, tá, pessoal? E aí o que eu falei para ela foi, pessoal, isso não é obrigatório fazer. Eu estou passando para vocês conteúdos que são adicionais. Inclusive, Marinaldo também me mandou um feedback sobre o material que tinha lá na plataforma e que ele gostou bastante, sugeriu, inclusive, um pequeno ajuste que tinha ali. O que eu quero que vocês entendam com isso? Vocês são os responsáveis por esse conhecimento, ir em busca desses conhecimentos. E, de novo, a gente, enquanto Senai, a gente precisa estar aqui para facilitar. Quando eu envio links como aqueles do Khan Academy, são conteúdos complementares que têm o intuito de lhe ajudar, lhe auxiliar, facilitar o seu aprendizado, certo? Não é para se sentir desesperado, sair correndo, não. E aí ela disse, então eu posso focar no que eu tenho mais dificuldade? Com certeza. Se eu já sei somar, diminuir, multiplicar, e meu calcanhar de Aquiles é divisão, então eu posso pular diretamente para a divisão, certo? Se eu já entendo minimamente razão e proporção, eu posso pular. E ali, gente, tem de tudo. De novo, eu selecionei para vocês o que poderia eventualmente a gente precisar. Mas não era obrigatório você fazer só aqueles. Você podia focar no que você precisasse. Agora, é importante entender que, professora, eu nunca soube estudar potência. Estou dando um exemplo. Eu nunca aprendi a estudar potência. E a minha pergunta é, mas a gente não vai usar potência aqui. E aí, se a gente não vai usar, não tem por que se dedicar a isso agora, certo? Então, acho ótimo, sei lá, se você vai fazer um concurso, se você vai fazer um vestibular, você precisa estudar potência, mas entenda que não é para o curso de controlador e programador. E aí a gente vai entrar exatamente no que acho que foi Eduardo me pediu para falar sobre a questão dos cursos de inteligência artificial. Esses cursos, pessoal, eles têm o intuito de facilitar a vida de vocês, certo? A inteligência artificial, ela é uma realidade, não tem como escapar, não tem como um professor ficar criando dificuldades para os alunos não usarem. Eles usam, vocês usam, nós usamos, e é uma ferramenta que, tal qual uma geladeira, ela serve para facilitar a nossa vida. Agora, o que a gente precisa entender? Como usar essa inteligência artificial com sabedoria, de modo que ela esteja a nosso serviço, e não que a gente seja uma espécie de marionete dele. Então, quando eu penso em inteligência artificial e eu peço para a esmagadora maioria dos alunos utilizarem, eu percebo que eles não sabem. Eles não têm a menor ideia de como usar a inteligência artificial. Então, quando eu tenho esses dois cursos, que esses sim são gratuitos, e eu peço que vocês utilizem, é para que a gente chegue na segunda etapa da disciplina, que a princípio está terminando hoje,
mas a gente não vai terminar ela hoje, porque eu preciso fazer essa parte com vocês, certo? A inteligência artificial é uma espécie de Google muito melhorada. E aí a gente precisa, de novo, aprender a usá-la com sabedoria para que ela me dê as melhores respostas e ela seja algo que vem para complementar o meu conhecimento. E aí, quando eu tenho, vou usar o exemplo da matemática, uma dificuldade, eu não sei potência, vou usar o exemplo de potência, eu posso usar a inteligência artificial para que eu consiga aprender a potência. Então, eu posso usar o vídeo que a professora mandou, o conteúdo que está ali e trabalhar com a inteligência artificial. Porque tem um cliquezinho na inteligência artificial que a gente está demorando para entender, que ela veio para uma coisa muito simples, otimização de tempo. Quando eu falo de otimização de tempo, porque no lugar de eu passar muito tempo pesquisando e procurando algo que seja bom para mim, ela faz isso. Então, o que está na inteligência artificial, por exemplo, vai estar no Google. Mas quanto tempo eu vou passar procurando isso? Então, na verdade, ela vem para facilitar esse fator tempo. Quer que eu use um exemplo aqui de como é que eu uso muito a inteligência artificial? Eu, por exemplo, agora eu estou com uma turma que eu trabalho a parte de documentos com eles, né? É uma turma de assistente administrativo, e aí a gente trabalha uma disciplina chamada organização e arquivamento. Eu explico para o aluno o que é um arquivo digital, o que é um arquivo físico, qual a diferença, que empresas vão usar essas, que empresas vão usar aquelas, como que eles confeccionam esses documentos, mas eu também preciso exercitar com eles como que eles arquivam. E uma vez que isso acontece, eu peço que a inteligência artificial, por exemplo, imprima 10 contra-cheques fictícios, eu peço que ele imprima 12 contratos sociais, 12 memorandos, 3 avisos, 5 folhas de pagamento, todos fictícios de uma empresa X, para que eu possa trabalhar com esses alunos. Então, entenda que o conteúdo eu tenho. Eu dei a aula para o aluno, eu expliquei, a gente trabalhou, eu exercitei, porém, a inteligência artificial... Imagine se eu fosse criar 5 folhas de pagamento, 10 currículos, 10 contra-cheques, 3 avisos. Então, quanto tempo eu passaria para criar isso? Sei criar, mas quanto tempo eu passaria para criar isso? Então, no lugar desse tempo, eu peço que a inteligência artificial crie isso para mim e eu ganho tempo com isso e os alunos também, certo? Então, eu quero que vocês entendam que a inteligência artificial ela está, entre aspas, nesse plano de curso para que eu possa conversar com vocês sobre como vocês vão utilizá-la, não só na disciplina de matemática, planilhas, mas ao longo da vida de vocês. Eu não lembro se foi nessa turma que eu falei que eu troquei meu chuveiro elétrico com a inteligência artificial, troquei uma torneira, eu sou uma mulher que mora sozinha, então não dá para sempre eu ficar fazendo contratações, mas eu tento me virar, e nessa tentar me virar, eu peço muito o auxílio do chat GPT para me ajudar como que eu posso fazer, né? Teve um apartamento que, quando eu me mudei, tinha uma torneira que nunca funcionou, e aí eu cheguei ao ponto de perguntar assim, olha, aconteceu isso, eu me mudei para aqui há tanto tempo, e conto um cenário inteiro, e pergunto, o que pode ser? E aí ele me deu 3 opções. Pode ser o encanamento que está entupido, pode ser um vazamento no encanamento, e pode ser a torneira que está danificada. Então, eu tinha 3 opções. E aí eu pergunto, como que eu posso descobrir qual das opções é? E aí ele me dá a opção. Retire a torneira, feche o registro, retire a torneira, ligue o registro. Se a água sair, o problema está na torneira.
Aí eu, gênio, esse menino é um gênio. Esse funcionário vale cada minuto, cada centavo que eu pago por ele, que eu não pago. E aí eu fiz o teste, que era a torneira. Aí eu comprei uma torneira de R$ 12, troquei, doce. Então, R$ 12 eu não ia pagar nem a mão de obra do homem que ia ver para olhar. E aí a gente vai falar sobre isso para entender que ela está para me auxiliar. Por quê? Porque, como era no nosso tempo, Marinaldo, que a gente, quando a nossa mãe precisava fazer um negócio, ele tinha que chamar o homenzinho que ia vir quando ele queria, quando ele podia, se ele quisesse, cobrando caro. E ela era dependente dessa situação. Pode falar, Marinaldo. Ele está dizendo exatamente. Então, a gente tem hoje uma ferramenta que eu acredito que ela está subutilizada, exatamente porque a gente não está sabendo usar. E eu quero que vocês percebam a usabilidade dela no estudo, certo? Eu não tenho a pretensão de me tornar encanadora, mas uma coisa boba como essas, eu consegui utilizar. Assim como eu utilizo na minha profissão, quando eu peço que ele crie tais documentos, certo? E eu quero que vocês façam esses cursos, me enviem os certificados, para que a gente possa chegar na parte de planilhas, que a gente vai começar exatamente hoje, certo? Uma das coisas que vocês vão perceber, muitos já perceberam, a gente sempre diz que a gente está à disposição, mas não é eu estou aqui parada esperando que Elson me mande uma dúvida. Então, a gente está virado em 320 coisas que estão acontecendo aqui. E pode ser que no momento que Elson tenha uma dúvida, eu não esteja disponível para responder. Então, se Elson me mandou uma dúvida, eu demorei para responder, Elson pode tirar a dúvida com o chat. E aí, quando eu responder, Elson tem até mais uma questão, que é o quê? Ele vai comparar a minha resposta com a resposta da inteligência artificial. E, ao fazer isso, Elson vai entender que algo procede ou não. E se, de repente, a informação não bater, ele tem ainda a liberdade tanto de perguntar para o chat como para mim. Gente, eu estou falando do chat por ser o maior, mas vocês podem usar qualquer uma, tá? Tem a Gemini, tem várias. Então, de fazer essa comparação, certo? Recentemente, só mais um exemplo para não ficar muito longo, recentemente, uma das minhas gatas estava com uma ferida que não cicatrizava há uma semana. E durante essa uma semana, eu fiz muitas pesquisas no chat para ver possibilidades. Até que um dia eu desisti e eu resolvi levar no veterinário, porque eu estava realmente já muito preocupada. Então, tudo que o veterinário falava, o chat já tinha falado. E aí é muito reconfortante quando você está numa posição de vulnerabilidade, vamos dizer assim, porque envolve saúde. Meu medo era que fosse alguma doença que pudesse passar para mim, enfim, ou até para as minhas outras gatas. E você está numa situação de vulnerabilidade e aquilo que aquele profissional começa a falar vai batendo com o que você... e aí você vai vendo, poxa, eu fiz tudo certo, então está tudo ok, sabe? Isso vai lhe dando uma espécie de reconforto, certo? De conforto, melhor dizendo. Marinaldo colocou, o Omni é interessante. O que é o Omni, Marinaldo? Márcia colocou, daqui a pouco vou trocar uma torneira sozinha. Muito bem, Márcia. Mulheres independentes. O Omni. Pode falar. O Omni é como se fosse um aplicativo que você faz como fosse perguntas e ele, por exemplo, crie uma planilha de custos. Então, ele vai lhe explicar e até exemplificar o funcionamento e todo o procedimento que você deve fazer. Perfeito, perfeito.
É uma IA, Gilson está dizendo. Eu não conheço, vou colocar aqui, porque realmente não tem como a gente conhecer tudo, né? Mas o que é que eu quero que vocês abram os olhos aí para o que Marinaldo está falando e para o que eu também vou falar agora. Usem a ferramenta como um auxílio para vocês. Eu acho que eu salvei. Posso ver se eu acho depois? Saiu recentemente uma pesquisa em que mostra que as pessoas que utilizam ferramenta artificial exercitam menos o cérebro. O que isso quer dizer? Que se a gente continuar assim, a gente vai ter demência muito mais rápido do que as gerações anteriores. E não é que a gente não precise mais pensar, porque ela está pensando. Entendam que o repertório eu preciso ter. Porque, inclusive, eventualmente, ela pode dar uma resposta errada. E quando ela dá uma resposta errada, é meu papel, enquanto ser humano, que pede que ela faça as coisas para mim, corrigi-la. E aí, quando ela disser, olha, eu lembro de uma consulta que eu fiz um dia com um dentista, estou tentando lembrar o caso exato, mas aí eu tenho contenção nos meus dentes anteriores, né, que são os da frente. Já usei aparelho, eu tenho uma contenção fixa, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E aí, um dia, eu não lembro o que foi que eu fui, e aí eu falei, mas não pode ser tal coisa? E aí o dentista respondeu assim, eu lembro, era uma placa de bruxismo. Pois é, mas é que eu acho que é porque seus dentes se movimentaram. A placa não estava mais encaixando. E aí eu olhei para ele e eu disse, mas por que os meus dentes se movimentaram? Aí ele, porque com o tempo se movimenta, é normal. Aí eu falei, mas eu uso uma contenção fixa para que eles não se movimentem. A contenção, ela existe exatamente, depois que você usa aparelho, você precisa usar, porque senão os dentes voltam tudo para o mesmo lugar. Se eu uso uma contenção para que os dentes não se movimentem, por que os dentes se movimentaram? E aí, quando eu respondi isso, ele falou assim, boa pergunta. Eu vou pedir que você vá a um ortodontista. Tarará. Ele não soube me responder. Resumindo, é isso que eu quero que vocês façam com o chat. Que quando ele lhe der uma pergunta, quando ele lhe der uma planilha equivocada, uma resposta equivocada, você ensine para ele que aquilo ali não está correto. Certo? Às vezes, quando eu vou também criar, se eu tiver com tempo muito corrido e eu for criar algum aviso, e-mail, eu peço que ele escreva por mim, e aí ele sempre usa frases muito marqueteiras, né? Por exemplo, seguimos juntos nessa jornada. Isso é muito marketing, eu acho isso muito barato. Eu quero que você fale como eu falo, eu quero que você fale como se eu estivesse, de fato, falando com essa pessoa. Eu uso um tom humanizado, eu quero que essa pessoa se sinta próxima a mim. E aí ele faz os ajustes. Então, eu quero que ele perceba que aqui ele se equivocou muito, e equivocou feio, certo? Mas ele não tem como saber disso se você não educá-lo, se você não orientá-lo. E é sobre isso que vocês vão fazer esses 2 cursos. Até aí, tudo bem, pessoal? Me dá aí reações que eu quero vocês reagindo na vida. Márcia, Eduardo, ok. Gils, cadê Ricardo? Ricardo saiu? Camila, mulher, já estava sentindo sua falta. Ó, a Rebeca lá. Eu acho que o Ricardo está só de corpo presente. Ó, Ricardo. Viu? Fui falar nele, olha ele aí. Vem os casos de uns advogados sendo processados por conta da IA. Vai ter de rodo, Ricardo. Vai ter de rodo, assim. Principalmente pessoas que... Porque vamos ser sinceros, né, pessoal? Profissionais desqualificados, vamos dizer assim. A gente tem em todas as áreas. Tem juiz, tem advogado, tem médicos, tem pediatra, tem dentista, tem tudo. E são exatamente essas pessoas que, como eu falei para vocês lá no início da aula, apenas têm um certificado, que eles não têm o conhecimento, a propriedade, o senso crítico, o raciocínio lógico, de pensar e contestar. E eu acho que esse também é uma das coisas que estão sendo mais difíceis hoje em algumas profissões. É exatamente
como as pessoas têm o acesso à informação na palma da mão e elas podem me contestar. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai a um médico ou quando eu fui ao veterinário, eu já fui com centenas de tentativas e remédios testados e etc, etc, etc. Então, quando você chega no que a gente chama na administração da hora da verdade, é exatamente o momento de ver, ou como eu gosto de dizer, da gente separar os homens dos meninos e de ver quem é que, de fato, é um profissional sério, que dá respostas coerentes, que faz sentido para um profissional que... E aí, de novo, a gente vai entrar no campo que a gente conversou na outra aula. Os profissionais que vão perder espaço no mercado de trabalho não são profissionais que vão ser substituídos pela IA. São profissionais que não souberam ter capacidade, não souberam estudar, não souberam adquirir o conhecimento, não souberam usar o conhecimento para contestar uma IA, para contestar o argumento de uma IA diante de um cliente, de um paciente, enfim. Certo? Posso continuar? Dúvidas e questões? Agora a gente vai... Então, o que é que eu preciso? Eu acho que até há pouco tempo, eu tinha visto, tinham 11 pessoas que fizeram 11 pessoas que fizeram a atividade de matemática, certo? E aí, o que é que eu vou querer? Eu vou querer que vocês... Quero saber quem daqui que não fez. Quem está aqui e não fez a atividade? Pode levantar a mão. Ai, eu compartilhei isso aqui, nem queria. Vou fazer hoje, Eduardo. Como eu falei, só deixei a última desse Ricardo, tá certo? Tranquilo, Ricardo. Pessoal, natural que vocês tenham tido dificuldade, certo? Foi o meu intuito mesmo. O objetivo, professor, era acertar tudo. Se pudesse, seria ótimo. Mas se não foi possível, está tudo bem também. Porque a gente está aqui num processo de quê? De aprendizagem, certo? Eu tinha pensado em fazer a aula hoje de correção daquelas atividades. Mas depois eu repensei e eu acho que vai ser melhor se eu gravar uma aula por questão, uma resolução de cada questão. E eu disponibilizar o vídeo. Por quê? Porque isso lhe dá a possibilidade de ficar voltando numa aula menor do que uma aula de 50 minutos. O que vocês acham? Pode ser? Me dê aí as reações. Marinaldo me deu joinha ali. Beleza, então eu vou fazer isso. Eu vou gravar uma aula para cada questão. É até bom, porque daí eu já deixo para outras oportunidades. E já informo que vai ser jogo curto para vocês. Quem teve dificuldade, por exemplo, o Ricardo sinalizou que foi só na última questão, ele já pode ir só para a última, certo? Vou falar da IA de novo. Professora, eu fui muito esperto. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, joguei as questões, tudo na IA, e a IA me respondeu. Show! Você foi realmente muito esperto. Só quero saber o que você aprendeu com isso. É só isso aí que eu queria entender, certo? Quando a gente usa de forma maldosa, né? Todos vocês, pessoal, isso é uma coisa que eu falo para os alunos pessoalmente também, né? Presenciais aqui. Todos nós temos na nossa vida colegas que nós tivemos no ensino médio, no ensino fundamental, até no maternal, que eram os espertões, assim, aqueles caras que eram... É sempre o cara, né? Nunca é uma menina. Sempre aquele cara que era assim, ele era muito esperto, ele passava todo mundo, assim. Mas eu gosto de pensar, onde eles estão? Quem são eles? O que eles estão fazendo? Porque esse manejo, essa expertise, essa malícia, ela não vai muito longe, galera. Infelizmente, não é uma terra fértil. Não é algo que você consegue dar continuidade a longo prazo na sua vida.
certo? Então, quando a gente pensa sobre isso, eu quero que você pense também que usar a inteligência artificial para fazer um trabalho que poderia ser seu, em termos de aprendizado, que fique claro, aprendizado não é uma situação inteligente, certo? Então, eu quero que você primeiro tente fazer, não conseguir, aí eu posso pedir ajuda a IA, fazer um comparativo com o que a professora deu, e aí eu tento fazer. Agora, fazer com que ele. Quando eu falei o exemplo para vocês dos documentos, de novo, eu já sei fazer esses documentos, mas eu preciso deles em volume e em rapidez. Então, é por essa razão que eu peço que a IA faça. Principalmente são fictícios. O que é muito diferente de eu não saber fazer, eu não querer fazer, e aí eu pedir para a IA fazer por mim. Certo? Tudo bem? Com base nisso, a gente vai ver a planilha. A gente agora vai passar para a parte da planilha, porque quem fez a parte das questões vai entender o raciocínio da planilha, certo? E aí a planilha vai ficar disponível para que vocês façam até domingo, 23 horas e 59 minutos. Mas não precisam entrar em pânico, tá bom? Marinaldo colocou uma frase muito boa: todos querem o mérito, mas não o sacrifício. E estamos em 2025 e ainda não aprendemos que isso não existe, né? Paciência. Galera, enquanto eu abro aqui, eu vou passar para vocês a lista de presença, certo? Vou pedir que vocês respondam rapidinho. Aproveito para dizer que cada vez que eu vier aqui vai ser uma lista de presença diferente, tá? Publicar. Então, estou colocando o link aí agora. Podem ir lá para encher, por favor. E aí, quando vocês voltarem, a gente já começa aqui a parte da planilha. Elson, o que eu quero que você perceba? Como é uma disciplina pequena, ela só tem 5 dias, o prazo é apertado não só por mim, mas pela própria disciplina, certo? A gente estende o que for possível, como é o caso de agora, né? Eu estou estendendo o tempo dessa disciplina. Ela terminaria hoje, mas eu vou pedir uma extensão, tá bom? Para até semana que vem. De todo modo, a gente precisaria realmente finalizar nesse prazo, tá bom? As outras disciplinas que vão ser um pouco maiores, a gente vai ter um pouco mais de prazo, beleza? Joia. Perfeito. Todo mundo assinando aí. Acho que eu vou trocar isso. Eu acho que eu vou fazer um outro para a apresentação. Eu vou aproveitar e vou falar uma outra coisa, certo? Eu recebi uma mensagem bem desagradável. E aí, embora eu já tenha falado sobre, eu quero aproveitar a situação, porque eu deixei aqui preparado para falar com vocês, exatamente sobre como que é o meu processo de criação de notas, certo? É super natural que aluno ache que não merece a nota que está. Quem acha que merece o que está ganhando também está equivocado no jogo, certo? Mas eu quero que vocês se deem conta que a gente não tira nota da cabeça, certo? Esse daqui é o formato de trabalho. Então, eu tenho aqui o nome dos alunos, alguns estão marcados por diversas questões, eu, obviamente, ocultei aqui para que vocês não acompanhem,
Mas eu vou ter aqui, por exemplo, comentário, fórum de matemática. Quem respondeu, temos 10, quem não respondeu, temos 0. Isso daqui é a quantidade de atividades que a gente vai ter, ou que pode ter, e aqui a gente vai ter uma média, que é o quê? O somatório disso daqui dividido pela quantidade de coisas que foram feitas e que você participou. E isso daqui é importante para vocês entenderem que, professora, eu não participei da web. Tá tudo bem, porque de todas as notas, você só não vai ter essa, certo? Mas você vai ter todas as outras. Então, vamos supor que essa primeira aluna aqui não participou da web, mas ela fez ela participou do fórum, ela não fez a web, ela enviou o primeiro certificado, enviou o segundo, aí ela fez todas as outras atividades que tinha. Ela terminou aqui com 7,9. Então, eu quero que vocês entendam que não participar da web é um detalhe. É importante, é importante. Eu peço que vocês participem, peço. Mas uma coisa é não participar da web. Outra coisa é não fazer nada e querer ficar com uma nota alta. Aí, de novo, vou voltar para dizer o que eu tinha dito na primeira aula. Aí você vai ser só um arroba na minha aula, e aí, infelizmente ou felizmente, eu não trabalho dessa forma. Tá certo? Aqui no Senai, melhor dizendo, a gente não trabalha dessa forma. Beleza, pessoal? Vou prosseguir, então, e agora sim, para todo sempre, eu irei para a planilha, certo? Eu criei uma planilha chamada controle de produção. Antes de tudo, Rebeca levantou a mão. Vai lá, Rebeca, pode falar. Qual a sua dúvida? Professora, bom dia. Bom dia. Eu esqueci de responder o fórum. Eu posso responder ainda? É o de matemática? É. Não, porque já fechou a data. Tá bom. Tá certo? Obrigada. Mas aí você participa do restante, viu? Tá bom, obrigada. Nada. Gente, eu tenho basicamente aqui no Senai uma empresa fictícia, ela não existe de verdade, é só para a gente ter a título de experiência dos alunos, uma empresa fictícia chamada Doçuras da Paraíba. O que é? É uma indústria de doces que existe aqui na Paraíba, obviamente em Campina Grande, que é onde a gente está. E aí, vai ter doce para todo mundo. Brincadeira, não se animem, que a gente precisa ficar de dieta. E aí, o que acontece, pessoal? Tudo que a gente for fazer de trabalho fictício assim, eu vou colocando a Doçuras para trabalhar, certo? Para a gente criar juntos. E aí, eu quero que vocês exercitem a potencialidade de vocês serem controlador e programador de produção. Então, uma vez que a gente fez os exercícios de matemática, eu quero que a gente pense no mesmo formato para fazer as planilhas, certo? Primeira coisa que eu quero saber, quem nunca manuseou o Excel? Eu sei que tem gente que já, tem gente que é mestre, tem gente que tem PhD em Excel. Eu só estou perguntando quem nunca, certo? Para que eu possa ter uma noção. Ninguém? Maria, só tem PhD nessa turma, Brasil! Ninguém. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Beleza, todo mundo já manuseou Excel. Vou falar algumas questões básicas, mas eu gosto de deixar enfatizado, inclusive porque pode ter alguém que não conhece, certo? Então, a primeira coisa que eu quero, faz um pouco de tempo, Márcia colocou. Tudo bem, Márcia, mas você tem noção, né? É o importante. Pessoal, se você nunca manuseou o Excel, se você já manuseou, eu quero que vocês saibam que o Excel é uma ferramenta de trabalhar com planilhas, certo? Claro que você pode fazer outras coisas, mas o objetivo primordial dele é esse. E aí, sendo o Excel uma ferramenta para se trabalhar com planilhas, a gente chama cada quadradinho desse de célula, certo? E aí, eu quero que você saiba que cada célula ela tem, vamos supor, um endereço.
Assim como você tem um endereço na sua casa, eu moro na rua Salvador de Lima, número 229, apartamento 52. Obviamente, esse não é meu endereço, estou só exemplificando. Vai que vocês chegam lá em casa hoje de noite para fazer uma tarefa de matemática. Mas então, o que acontece? Assim como você tem esse seu endereço, a gente vai ter o endereço de cada célula, certo? Então, aqui do lado esquerdo da tela, ó, eu estou mostrando aqui, vai ter um nomezinho, ó, D5. Cada vez que você clicar numa célula, ali vai mudando, ó, A12, A8, H3. E o que é H13, melhor dizendo? É a coluna H e a linha 13, certo? A gente vai ter, por exemplo, agora E9, tá? A gente vai ter agora a célula G22, e assim sucessivamente. Por que eu preciso falar isso para vocês? Porque a gente vai trabalhar com fórmulas. E não tem como fazer fórmulas sem saber a que eu estou me referindo, tá? Não entre em pânico, tá tudo sob controle. Vocês irão criar uma planilha como essa. Então, aqui embaixo, nós temos uma coisa que a gente chama de aba, certo? Então, aqui eu vou ter a planilha modelo, que é a que eu fiz, que ninguém pode mexer nela. Está claro? Ninguém pode mexer nesta planilha que está com o nome planilha modelo, certo? Aí, ali do lado direito, vai ter escrito aluno 1. Este aluno, cada um vai fazer. Eu estou só exemplificando, mas todos vocês vão ter acesso a essa mesma planilha. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui do lado esquerdo, onde tem esse maisinho, e vai clicar. Quando você clicar, vai aparecer aqui, ó, página 3. Aí, vocês vão renomear, clica com o botão direito, renomear. Aí, vai colocar, vou dar um exemplo, Joaquina. Joaquina de Silva Amaro. Certo? Então, essa é a planilha de Joaquina. Joaquina pode mexer na planilha de Marinaldo? Pode não, viu? Joaquina só pode mexer na planilha dela. E aí, como é que Joaquina vai criar a planilha dela? Ela vai vir aqui na planilha modelo, ela vai vir abaixo do endereço da célula. Aqui está o endereço da célula. Ela vai vir abaixo, nesse quadradinho que não tem nada, ele é vago. Quando ela clicar, aí você está vendo que a planilha inteira fica de outra cor? Ele selecionou a planilha inteira do jeito que ela está, formatação, tudo. Aí aperta em Ctrl+C e vai lá para a dela, Joaquina. E aí vem aqui, Ctrl+V. Foi. Certo? O que é importante saber? Professora, precisa estar na ordem alfabética? Não. O que precisa é que cada um faça sua planilha. Porém, eu quero que vocês criem o mês aqui que vocês quiserem. Então, aqui pode ser janeiro, pode ser março de 2025 e assim sucessivamente. Só precisa ser de 2025, tá bom? Até aí, tudo bem, pessoal? Me sinalizem aí, por favor. Beleza. Continuando, então. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão criar informações. Então, aqui, vocês precisam criar 30 tipos de doces diferentes, certo? Então, cocada de forno, rapadura, bolo de mandioca, bolo de macaxeira de mandioca é a mesma coisa, bolo de milho, e assim sucessivamente. Meta de produção. Vocês precisam trabalhar com um número aqui que seja relativamente alto. Por quê? Digam para mim. Lembrem-se, mais do que saber escrever qualquer coisa, eu preciso que vocês pensem. Por que o número de meta de produção precisa ser um número alto, pessoal?
Bora lá. Para garantir o lucro após abater os custos. É uma possibilidade, mas vamos pensar um pouco menos. Pelo menos em relação à planilha. Por que que eu preciso trabalhar com um número de produção de meta, melhor dizendo, alto? Gente, qual é o nexo de existir uma meta? Para que que existe uma meta? Uma meta, ela é um número que é difícil de ser alcançado, sim ou não? Portanto, meta não pode ser 10. Ainda mais se eu estou trabalhando com números para o mês. Então, para ser meta, precisa ser um número relativamente alto. Eu estou falando de uma indústria de doces que tem uma meta e que é mensal. Então, a meta deste mês que eu estou responsável vai ser 1.500 cocadas. 1.500 é pouco, né? Pensando em cocada de fogo, 5.200. E haja açúcar, menino. Certo? Até aí, tudo bem, pessoal? Vão sinalizando que eu estou indo no passo a passo aqui. Beleza. Eu vou fazer uma linha, tá? Para desafiar a equipe. Perfeito, Gilson, isso aí. Meta é meta por isso. Se não, era beijo, que é bom de dar. Aí, meta é cruel, tá? A meta de produção é de 5.200 unidades. Obviamente, gente, vocês vão criar isso daí, tá? Qual é a quantidade que se produziu até o momento? Sei lá, 2.100. A quantidade produzida pode ser maior do que a meta? O que vocês acham? Podem. Mas para o nosso exemplo, é interessante que seja maior do que a meta? Para que a gente trabalhe o exemplo que a gente está trazendo, a gente vai sempre trabalhar com a quantidade produzida menor, tá bom? Então, eu vou ter aqui a minha meta de produção e eu vou ter o que já foi produzido. E aí eu quero saber qual é a diferença, pessoal. A diferença entre o que eu quero produzir e o que eu já produzi é feita como? Como uma subtração, certo? Eu vou pegar o que eu quero produzir, diminuir o que eu já produzi para eu saber quanto falta. Concorda? Sinalizem aí para mim. Rebeca, mulher, deixe de dar cola para os outros. Eu estou ensinando, você já está botando a resposta? Ó, o que acontece? Aqui a gente não vai escrever um número. Aqui a gente vai escrever uma fórmula. E toda fórmula no Excel ela vai acontecer da seguinte forma: igual, sempre, permanentemente. Toda fórmula no Excel tem que ter um igual, tá? Igual, aí eu vou dizer isso menos isso. Vocês estão vendo que aqui já está escrito? Vocês conseguem ver? O próprio Excel, que já usa inteligência artificial, diz: só pode. Ele quer saber quanto que é isso menos isso. E tá tudo bem você só clicar aqui e não escrever, mas eu quero que você saiba o que ele está fazendo. Então, o Excel já entendeu que você quer esse cálculo daqui, que é 5.200 menos 2.100. Mas ele escreve o número? Não, pessoal. Olha o que ele escreveu. Igual B3. Quem é B3? É os 5.200. Se eu pegar a coluna B e a linha 3, 5.200 estará no ar. Se eu pegar a coluna C e a linha
3, eu vou ter os 2.100. Eu só botei o igual até agora, tá? Ó, não fiz nada, eu só botei o igual. O Excel sugeriu. Eu posso clicar lá. Cliquei. Já foi. Certo? Então, o próprio Excel sugeriu, de forma com inteligência artificial, o que era que você queria fazer. O que você não pode fazer é fazer tudo isso simplesmente sem entender o que você está fazendo, porque aí o robô é você, não é o chat. Tá claro, pessoal? Reajam, pelo amor de Deus, que eu fico aperreada. Beleza? Ok. Primeiro passo foi, certo? Vou continuar aqui. Aí, o que acontece? Lá a Joaquina vai colocar equipe disponível. Ela vai me dizer quantos funcionários ela tem para essa produção. Eu estou dizendo que é para esta, não é para o bolo de mandioca, para o bolo de milho, é para esta. Então, vamos supor que para essa produção ela tem 3 funcionários. Certo? Se ela tem 3 funcionários, a próxima coluna é quantas unidades devem ser feitas por colaborador? Como é que eu posso fazer esse cálculo, pessoal? Eu quero pegar a quantidade da diferença, dividir por essa galera, e aí eu vou saber quantas unidades cada um pode fazer. Concorda? Aí, o que eu vou fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que botar aqui na fórmula? Quem vai me dizer? Quem você vai ganhar 2 pontos. Mentira, viu? É mentira. Ó, Gilson, já tinha já um igual. Isso aí, Gilson. Perfeito. Eu vou aqui e vou botar o igualzinho. Olá, o Excel. Esse menino é danado. Só que aqui, entende por que você é o bicho que raciocina? Olha o que ele fez aqui, ó. Igual D3 vezes, no Excel o asterisco significa vezes, é 3. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo o cálculo que eu quero? Não. Eu vou estar fazendo outro cálculo qualquer. Mas o cálculo que eu quero é quantas unidades vão ser feitas por cada colaborador. Então, o cálculo que eu quero é como? Quem vai me dizer aí como é que eu vou fazer esse cálculo? Bora lá. Vai ser igual. Vou afastar aqui para ver se eu aumento aqui para vocês. Dividido, beleza. Eu quero saber como é que vai ser a fórmula. Marinaldo colocou, dividido. A fórmula vai ser 3.100 dividido por 3. Eu quero saber como é que eu escrevo isso na linguagem do Excel. Mas Gilson, você é café com leite já. Você não conta. Você já fica quieto, tá? Vamos lá. Aqui vai ser igual. Quem é D3? 3.100. Olha lá, se eu clicar em D3, ele mesmo já escreveu. Certo? D3. Mas, professora, você clicou em D3 e aqui está F3. Por quê? Porque onde eu estou escrevendo é na F3. Eu estou criando a fórmula. Ó, eu vou só tirar aqui para vocês verem. Eu estou na F3. Igual. Aí eu vou aqui, D3, dividido, porque no Excel dividido é a barra para a direita, dividido por E3. Terminei de escrever, Enter. E aí eu vou ter aí que vou ter 1.033 unidades por colaborador. Cada colaborador precisa fazer 1.033 unidades, certo? Até aí tudo bem, galera? Beleza. Vamos prosseguir. Custo por unidade. Aí vai da criatividade de vocês, tá? Então, R$3 cada unidade. Posso botar só 3 aqui, que ele vai contabilizar.
Preço de venda. Custo é uma coisa, preço de venda é outra. Então, se eu gasto R$ 3 para fazer uma cocada, o meu preço de venda tem que ser maior ou menor do que o custo? Eu ia dizer, se Gils responder, ele apanha, mas foi ele mesmo primeiro. Rebeca foi depois. Maia, ó, senão eu vou ter o quê? Outra pessoa além de Gilson. Rebeca botou perca, prejuízo, isso aí. Eu vou ter prejuízo se o meu preço for menor. Então, o meu preço vai ser maior, e aí eu posso botar, vamos supor, aí, R$ 5, certo? O total de custo vai ser o quê, galera? Se eu quero saber quanto que eu estou tendo de custo neste mês com esse produto, eu vou pegar o quê? Vou fazer uma formulazinha, vai ser igual quantidade que eu tenho para produzir, certo? Que é o quê? A minha meta, vezes o quê? Quem sabe? Bloqueio no chat, ó. Seus amigos. Vezes o custo unitário, galera. Porque é o custo de cada unidade. Então, eu vou pegar 5.200, multiplicar pelo custo de cada um. Terminei de colocar ali, enter. Eu vou ter de custo 15.600. E quanto que eu vou ter de receita total? Esse custo daqui, esse valor daqui, ele vai ser calculado com base na margem de lucro. Então, eu vou pegar igual. Deixa eu ver aqui. Ó. Opa, perdão. Meta de produção vezes o quê? Quem sabe? O preço de venda. Vou dar um enter e ele vai dizer 26 mil, perdão. Quando eu vier aqui em lucro e eu quiser saber qual é a diferença de valor aí, como é que eu vou calcular esse lucro? Eu vou fazer igual o valor da receita menos o total de custo. Enter. Neste produto, se eu atingir se eu bater a meta, eu vou ter R$ 10.400 de lucro. Pessoal, deu para entender? Sim. A Rebeca colocou que sim, Marinaldo está ok. Eu vou sortear alguém para fazer aí a segunda linha, hein? E não vai ser Gilson. Ok? Cadê Rayane? Rayane, me dê um oi aí. Agora, Rebeca, desbloqueio do chat agora. Rayane deu um oi. Rayane, libera seu microfone aí e me diz aqui qual é a meta de produção de rapadura que a Doçuras da Paraíba vai ter nesse mês. Diga aí para mim. Olha, começou, parou o quê? Rebeca saiu, mentira. É sério isso? Não, Rebeca saiu, não. Cadê Rayane? Vamos lá. Bora agilizar, que já são 10h45. Ih, Rayane fugiu. Ela vai dizer que a internet caiu, olha. Bora, Eduardo, cadê você? Ó, Eduardo sinalizando aí. Tá no trabalho, Eduardo? Pode fazer aí conosco? Não, não quero esses números assim, não. Ó, te mandei a planilha.
Vai lá fazer para a gente. Todo mundo vendo aí Eduardo fazendo. Chore, meu filho. A vida, como é que eu tinha o personal dizia? A vida não é um morango. Ainda mais um morango do amor. Bora lá, Eduardo. Faz aí o da rapadura para a gente ver. Além de Eduardo, vou sortear mais um. Precisa de acesso? Não acredito, não. Aí, assim, eu mesma me prejudico, né? Vou liberar agora, Eduardo. Foi. Além de Eduardo, vou sortear mais um aí. Deixa eu ver aqui. Vou abrir minha lista de presença, que é para ver quem que realmente ainda está na aula. Como eu sou maléfica. Aluno pensa que a gente é doido. Às vezes a gente é, mas não toda a vida. Lista de presença. Cadê? Eduardo já está fazendo já? Eduardo, você está me enrolando? Cadê aquele rapaz que era bom em matemática? O nome dele é Ricardo. Bora, Ricardo. Vai lá, próximo é você. Eduardo está pelo celular, não está conseguindo. Diga nada eu. Eu não diga nada. Cadê Márcia? Acessa o link aí, Márcia. Lembrando que vocês deverão fazer aí na planilha de Joaquina, certo? Vamos lá. Pode errar, galera, tá tudo bem. Professora, eu estou com. Menina, é cada um que só Jesus na causa. Beleza, beleza. Márcia vai fazer ou também está no psiquiatra agora? Mente que nem sente. Não vou nem dizer nada. Foi Rebeca que disse. Pelo celular é ruim, disse Márcia. Beleza. Marinaldo consegue? Márcia saiu. Não acredito. Como é que é, Marinaldo? O link está no grupo. O link está aqui no chat. É porque eles ficam falando um monte de bobeira, né? Deixa eu mandar de novo. Espera aí que eu vou mandar. Foi? Foi não. Foi? Não. Vinho, nunca vi, não, viu? Pior que sabonete, essa galera. Já vão começar perdendo ponto. É assim que a gente ameaça. Todo mundo fugindo. A vida não é um morango. Vai lá, Marinaldo. Estou contigo. Diz que o Pernambuco é forte, que o Pernambuco é arrochado e tal. A gente quer ver agora. Ó, Márcia dando apoio moral, Marina. Gilson! Olha aí eu. Eu te chamando. Cadê Edgar? Gilson não saiu, não, viu? Vou ir lhe buscar. Edgar, cadê você? Oxi, e Marinaldo, cadê? Acho que Marinaldo está fazendo, porque ele não está nem com a câmera aberta. Ô, professora, Oi. pior que quando clica no link, não entra, não. E está entrando em quê quando você clica no link? Não tá entrando, só fica parado. Ana, Oi. lá está como somente ver. Peraí. Mas eu botei.
Acesso geral, qualquer pessoa com o link. Ah, perdão, está como leitor, verdade. Editor. Foi, Marinaldo, liberado. Olha, os outros fugitivos nem para tentar. Só tem Marinaldo mesmo honrando. Graças a Deus, assisto Pernambuco na vida da gente. Cadê Gilson? Gilson, querido, eu estou com saudades de você. Tentei, mas não estava digitando. Agora liberou. Vai lá, faz o bolo de milho para a gente, Gilson. Quem fizer... Eu vou até... Ó, aqui, ó, a canetinha já funcionando. Bora lá. Tem alguém? Esse Gilson é amostrado. Quer a fórmula aí, hein, Gilson? Ana. Oi. Não abre. Tá dando somente ver, tô clicando em cima e não tá abrindo. Eu não duvido que alguém tenha feito. Não sei se é por causa do celular, mas tá clicando, eu clico lá e aparece lá embaixo, somente ver. Aí o que é que está acontecendo? Eu estou clicando em cima e está copiando as células. Permitir acesso, Ricardo, partilhar mesmo assim. Liberei para Ricardo e Eduardo. Vê se você consegue. Marinaldo, aqui não aparece o seu nome para eu compartilhar. Compartilhar link. Está tudo ok. Todo mundo como editor. Ó, atenção, ó. Gilson foi lá e fez, ó, pessoal. Aqui a formulazinha, certo? Aqui na unidade por colaborador, formulazinha também. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui a formulazinha também. Aí, eu vou ter aqui a criação dele, do custo unitário, preço de venda. Aqui eu vou ter o custo total, que é B6 vezes G6. Então, o custo total vai ser, quem é B6? É a meta de produção vezes... Isso aqui, né? Vezes o preço de venda, certo? Certinho. E aqui o valor da receita, que é a meta de produção, B6 vezes a receita, o preço de venda, que é R$6. Aí ele vai ter, o bolo barato, manda uma carroça para mim dele. 37.800, certo? O que acontece? Quando eu pego o custo de produção e diminuo do valor total da receita, eu vou ter um lucro de 12.600, certo? Pessoal, conseguiram entender? Marinaldo não está conseguindo acessar mesmo. Tudo bem, Marinaldo, valeu o esforço. Pessoal, todo mundo conseguiu entender? Agora, antes da gente finalizar a aula, eu quero que... Quem é que está digitando aqui? Ricardo, olha, Ricardo honrando. Oh, meu Deus do céu. Vai lá. Não, Ricardo, mas se for o mesmo valor, aí fica difícil. Obrigado, Ricardo. Ricardo, mesmo valor de 5.200 não dá. Arruma outro número, Ricardo. Gilson adora um aula. Ele veio para causar. Menina, se Gilson vem numa aula presencial, acabou. Você não tem a menor condição. Não tem a menor condição de ter respeito numa aula dessa. Galera, seguinte, ó. Agora, nesse exato momento, eu preciso que vocês criem a planilha de vocês. Então, não quero que vocês construam essa forma eu quero que vocês criem só a abinha de vocês lá embaixo, certo? Vocês vão criar a planilha, colocar o nome de vocês
e colocar o modelo da planilha, beleza? Vou dar aí 3 minutos para vocês fazerem isso. Estou sendo bem generosa. Elson já criou, Gilson. Quem mais? Vou excluir Joaquim aqui, tá? Cadê o resto do povo? Faz o seguinte, mandem para mim o e-mail de vocês ali no chat para eu colocar e já deixar compartilhado com vocês. Joia, Marinaldo, me manda aí seu e-mail para eu já deixar compartilhado aqui. Márcia, vê se foi. Se não foi, a reza de Gilson é forte, viu? Não, não. Quem já acessou não precisa mandar e-mail, tá, Gilson? Vamos lá. Rayane, Marinaldo, Márcia, preciso saber se vocês conseguiram. Eduardo, Marinaldo, Rayane, Márcia e Ricardo. Todos estão aqui autorizados. Todos saíram. Mas é muito ousado. Estou tentando digitar. Mas conseguiu entrar, né, Márcia? Consegui não, estou pelo celular, fica como leitura. Tem alguma coisa estranha, gente, porque vocês estão como editores. Não é para estar mais como leitura. Está todo mundo aqui, ó, editor, editor, editor. Tá?
Então, é para estar mais como leitura. Olha só, dando continuidade, então. Alguém abriu o microfone aí, está dando eco. Ana, Oi. Marinaldo. De fato, pelo celular fica difícil, pelo menos para mim, né? Porque eu não consigo, quando você libera, a gente vai para lá para o link. Só que, como a menina falou aí, a gente tenta digitar e não vai. Dá só para ver. Pode ser que isso esteja acontecendo, não é para acontecer, mas pode ser porque a gente está na chamada. Eu vou pedir que hoje à tarde vocês me mandem notícias se conseguiram, certo? Está no e-mail, não é isso? Eu vou mandar no grupo. Tá bom? Tem como solicitar a versão para computador pelo celular e melhora tudo. Ah, olha aí, ó. Tem como solicitar a versão versão do computador, certo? Pessoal, dá para fazer pelo celular, certo? Eu sei que dá porque eu fiz. Então, tentem, me comuniquem, mas eu já estou avisando desde agora que à tarde eu vou estar em aula. Então, se eu não responder, tenham paciência que quando eu sair da aula, aí eu ultrapasso um pouquinho o horário para falar com vocês, beleza? Mas se esforcem, criem aí os 30 produtos e as informações, lembrando que eu quero os formatos de fórmulas, certo? Ali naquelas abas, beleza? Qualquer dúvida, prenda um grito, mas assim, ó, se eu puder dar uma orientação, a primeira orientação que eu quero dar é: façam primeiro os cursos que eu coloquei lá na plataforma. Com base nos cursos, aí vocês vão poder usar a inteligência artificial como uma ferramenta que pode ajudar vocês numa dúvida dessa própria planilha, certo? Essa planilha tá um mamãozinho com açúcar, tá? Isso aqui é só a introdução para a gente começar a galgar novos caminhos, certo? Quero feedbacks. O que vocês acharam da aula de hoje? Me mandem aí no chat para eu ver. Calma que depois piora. Esse Gilson, ele não perde a piada. Rebeca disse que está ótima. Muito obrigada, Rebeca. O que pode melhorar, galera? O prazo, alguém já falou, vou analisar isso aí com carinho, certo? Márcia disse que a aula foi ótima. Obrigada, Márcia. Oi, Elson. Levantou a mão, pode falar. Bom dia. Naquela hora sobre os prazos que eu me referi, é só a atividade em si. Que essas últimas mesmo, eu realmente nem tinha percebido a de matemática. Se não fosse só a mensagem no grupo, eu tinha passado batido, porque eu vi o fórum, mas o questionário de matemática em si eu nem tinha percebido. Eu abri a plataforma que eu olho mais pelo aplicativo do Moodle. Sim. Aí eu não percebi a atividade lá, eu até tomei um susto quando eu olhei. Eu estava até na pausa no trabalho, no horário de pausa, que foi minha sorte, também que eu respondi nesse horário. Pronto. Aí agora, por exemplo, esses 2 cursos de IA, que já é para amanhã, né, para enviar o certificado, é só esse intervalozinho que eu achei muito curto. Tá. Se fosse disponibilizado, por exemplo, na segunda-feira, para a gente enviar mais um pouco à frente da semana. Alguma coisa assim. Não precisa ser também a semana toda, né? Sim, mas assim, se puder, melhor, né? A gente estava com muitas turmas sendo abertas essa semana e aí também foi meio atropelada. E também tem uma outra questão, que daí, claro, vocês não precisam saber, mas eu gosto sempre de explicar. Às vezes, a gente tem um plano de aula todo definido para passar para o aluno, mas a gente primeiro precisa sentir a turma. E aí a gente vai sentir a turma, ver como é que vai o desenvolvimento. Por exemplo, a turma de vocês, as primeiras 2 atividades, vocês bombaram. Eu lembro que o pessoal da coordenação disse: menina, que turma engajada e etc e tal. E aí, por exemplo, hoje a gente teve 11 pessoas. Então, a gente precisa ir equilibrando meio que para falar a língua da turma, entende? Quando eu pergunto, por exemplo, quem que já nunca viu o Excel e faz toda essa explicação exatamente para que a gente consiga falar a língua de todos os alunos e tentar atender. E aí, às vezes, a gente perde muito prazo, porque a gente perde tempo nesse acolhimento
E aí, quando chega na hora da efetividade, aí realmente a gente acaba atropelando os prazos. Mas eu vou tentar priorizar um pouco mais, tá bom? Beleza, galera. Além disso, mais algum feedback? Me deem aí, por favor. Obrigada, viu, Elson, pela sua participação. Marinaldo, muito bom, show. Obrigada, Marinaldo. Perfeito, galera. Muito obrigada pela presença de vocês. Estou animada demais. Agora estamos em poucos, mas estou muito feliz com vocês, com o desempenho, com a participação, que para mim é a maior métrica como professora. E eu acho que a gente vai construindo. Imagina, não tem nada que agradecer, Elson. Qualquer coisa que tiverem dúvida, pode mandar, pode consultar. E vale lembrar que eu também quero vocês colaborando entre vocês, certo? Então, o Ricardo brincou mais cedo que tinha um cara que era muito bom em matemática, mas tenham um grupo entre vocês também para tirar dúvidas e dizer, galera, não estou conseguindo aqui, ou até na própria atividade ali da plataforma, vocês podem falar que estão com dúvida, que se eu demorar para responder, um colega que já fez pode ajudar, tá bom? Lembre-se que eu falei lá na primeira aula que nós temos um curso dividido em 4 pilares. Professor, instrutor, monitor, aluno e turma. Certo? Então, eu quero que nós trabalhemos em equipe nesse quarteto, beleza? Gilson, que manja muito do Paranauê, vai ajudar vocês, galera. Botem fé nesse menino, que ele é de ouro, tá certo? Um beijo grande, bons estudos, se cuidem, bom fim de semana e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, galera.